Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast RH na Xícara. Esse podcast que é destinado a você, profissional de RH, que atua nessa área que é maravilhosa, que tem o cuidado da pessoa e o cuidado também da empresa. Nós fazemos essa ponte entre o colaborador e o empreendedor. Então esse podcast ele é destinado para você, meu amigo profissional de RH. Hoje, de uma maneira muito especial, estaremos tratando aqui sobre um assunto que vai mexer muito com as empresas, agora, oficialmente, em maio, e eu me refiro a NR1, é um tema que está aí gritando, né, nos RHs de todo o Brasil, essa atualização que teve na NR1. Agora é para valer, é valendo mesmo, foi só um ensaio até aqui, a partir de maio a coisa vai ficar séria e a gente vai falar muito sobre isso para ver se você está por dentro do tema, se sabe muito bem conduzir esse tema. Obviamente, a gente trouxe aqui um entrevistado aqui que é, assim, acima da média. Vocês já conhecem, já participou do nosso podcast e a pedido de muita gente que nos assiste, nós trouxemos ele de novo. Já já vou falar um pouquinho rápido quem vai ser esse profissional talentoso, palestrante, psicólogo, psicanalista também, enfim, ele é tudo, cara. Mas antes eu preciso falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Quem investe aqui no RH na Xícara? Nós temos a Betel Serviços, que é uma empresa de mão de obra temporária e terceirização também. E a Betel Serviços ela é especialista na contratação de pessoas. Você que tem grande dificuldade de encontrar profissionais no mercado, entre em contato com o nosso time comercial da Betel Serviços. Eu vou deixar escrito aqui, ó, o site da Betel, facinho, www.betelserviços.com.br. Entre em contato com a equipe comercial, faça uma cotação de mão de obra temporária ou de terceirização também. Eles vão atender com você com muita maestria, eu tenho certeza disso. E o outro patrocinador que sustenta esse trabalho, eu sou suspeito para falar dessa empresa, afinal ela é minha, né? Obviamente, é a Rivica. A Rivica atua dentro da área de cargos e salários e avaliação de desempenho. Toda a parte de desenvolvimento humano nós atuamos, mas sobretudo hoje eu gosto de ressaltar esses dois, avaliação de desempenho e cargos e salários. Toda empresa precisa ter cargos e salários, ou seja, organizar a casa, tabela salarial, pesquisa salarial, pontuação dos cargos, pesagem dos cargos, para que depois você faça uma avaliação de desempenho justa através de um sistema chamado Nine Box. Todo profissional de RH também conhece esse sistema. Então, se você precisa implantar cargos e salários ou avaliação de desempenho, entra no nosso site aqui, ó, www.rivica, lembrando que Rivica é rhivica.com.br. Muito bem, vamos lá. Nosso assunto aqui de hoje é um assunto que está mexendo com toda a estrutura de RH. Desde o ano passado até a data de hoje, muitos questionamentos, muitas dúvidas, e nós optamos, e a pedido de muitos também, trouxemos para cá, para essa mesa aqui do nosso RH na Xícara, ele que, como eu apresentei aqui na introdução, é psicólogo, clínico e organizacional, psicanalista, palestrante, atua com consultorias e implantações em NR1 e demais subsistemas também, excelente profissional que inclusive está lançando esse livro novo aqui, ele é coautor deste livro, né? Ele escreveu um capítulo dedicado à saúde mental dos profissionais dentro da empresa, na área da saúde, inclusive, então ele focou essa área dos profissionais da saúde aqui, mas serve para todo tipo de profissional. Eu me refiro ao meu amigo, colega, Dr. Augusto Goldoni, né? É um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, saiba que você vai ser aqui sabatinado, já sabe disso já, né? E eu gostaria de te desejar aqui boas-vindas e vamos tentar sanar aqui as dúvidas dessa galera toda que nos assiste. Seja bem-vindo, doutor. Estamos aqui para isso. Legal. Ricardo, antes de tudo, meu amigo, a gente se conhece há muito tempo do mundo corporativo, trabalhando efetivamente dentro das empresas. Para mim, de novo, é uma honra e satisfação receber o teu convite, porque antes de mais nada, esse é um serviço de utilidade pública. Exato. Você falar de saúde mental, independente da área que a gente esteja, Exato. a gente está beneficiando o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro.
Que quem não adoece, quem não sofre, quem não tem problemas de saúde mental. Exato. Quem não tem é aquele que não sabe ainda, que não é capaz de identificar. Essa é a nossa missão, não é, Ricardo? Com certeza. Quebrar o preconceito e trazer informações. Bacana. E nesse caso, mais especificamente, a gente está falando para um público, já está falando para você, que é um público seleto, diferenciado, e que não só tem que cuidar da tua saúde mental para cuidar dos outros, mas você tem que ter as informações em primeira mão, informações atualizadas, para poder exercer a tua função, que é cuidar de gente, que é o maior patrimônio da empresa, com eficiência, com maestria, não é? Que a empresa te confiou o maior patrimônio. Nem sempre na prática, né, o acionista, o patrão às vezes valoriza, mas é isso que acontece. Você tem em mãos o maior patrimônio da empresa. Legal, e a tua missão é cuidar dele. E a gente é solidário com você. Perfeito. A gente quer te ajudar com isso. Então, só complementando, Ricardo, eu sei que você adorou o livro, né? Gostei, já está ansioso para falar. Já estou aqui, cara, já tem algumas dúvidas aqui e tal. Mas posso começar aqui com uma afirmação que você cita aqui no seu artigo? É seu. Vamos lá. Fique à vontade. Olha só que interessante a afirmação que ele coloca aqui. Como chama o capítulo do livro? Olha que poético. Quando a dor não aparece no prontuário. Muito bacana, hein? Vamos lá. Enfermeira chora sozinho no vestiário após o plantão. Não foi por um paciente. Foi porque ninguém perguntou como ela estava. Há dores que não se medem, mas adoecem. Sofrimentos que não cabem nos números, mas atravessam o corpo do trabalhador com a força de um grito calado. Interessante, hein? Fala um pouquinho mais sobre isso daqui. Tem colaborador que está se adoecendo sem que nós percebamos? Com certeza. E às vezes não é só em função de fatores individuais. São fatores organizacionais que estão ali permeando o trabalho dele, permeando a instituição, que fazem com que ele adoeça. Como já diria na psicanálise, né, o lugar do sintoma é o corpo. O que não é dito vai para o sintoma. A pessoa somatiza. Sim. E muitas vezes é isso que acontece, né? O que não dá para medir num KPI, o que não aparece no número, aparece no corpo, aparece numa queixa velada, aparece na falta de produtividade, aparece em conflitos interpessoais. Perfeito. Às vezes aparece até na falta de produtividade. É nesse sentido que entra com muita propriedade e em bom tempo a NR1. Né, que vai mensurar esses fatores de risco psicossociais. O que dentro do ambiente corporativo e organizacional, a estrutura da empresa e como o trabalho está organizado, tem uma tendência a adoecer o colaborador ou, muita gente não fala, no fator protetivo. Sim. O que é saudável, que preserva a integridade e a saúde mental do colaborador. Isso é muito importante, são dois lados da mesma moeda. Perfeito. E esse adoecimento do colaborador, ele se dá pelo ambiente, seria isso. A NR1 veio medir isso, o ambiente, o que ela veio fazer? Essa alteração da NR1, vamos lá, em resumo, o que ela veio medir? Vamos lá, a NR1 já existe, tanto é que já existe há muito tempo. O que acontece a partir da normativa do Ministério do Trabalho, a partir de 2024, colocou os riscos psicossociais como obrigatório. Você mensurar, avaliar, ter ações que vão mitigar esses riscos de acordo com essa avaliação e lançar no PGR, que é o programa do pessoal de RH, de saúde ocupacional, de engenharia e segurança do trabalho, conhece muito bem. Você tem que lançar os fatores no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Antigamente, esses fatores psicossociais estavam muito escondidos na NR17, que eram os riscos ergonômicos. Claro que uma condição ergonômica ruim vai gerar adoecimento mental também. E já existia na NR1 o fator psicossocial mais como aquela história de clima organizacional, que tinha né, as melhores empresas para se trabalhar, pesquisa de clima. Né? Agora, a partir de 2024, o que mudou foi que oficialmente o risco psicossocial, o adoecimento mental, que o risco que gera, os fatores que geram o risco do adoecimento mental do colaborador foram elevados oficialmente a esse patamar, assim como os riscos
ergonômicos. Okay. E o que mudou a partir de 2020? A lei entrou em vigor em 2025. Ano passado, né? O ano passado, gente. Certo. Olha só. O bom brasileiro deixa tudo para a última hora. Vocês lembram? A gente veio aqui... Quando foi, Ricardo? Foi março, foi março, de 25, abril de 25, que estava todo mundo de cabelo em pé, não é? Porque entrou em vigor já a partir de maio de 2025, só que o que aconteceu? Como até o governo estava um pouco meio confuso, né? A gente participava de seminário, de reunião, de live, né? Equipe multidisciplinar para discutir o assunto, reuniões com o próprio Ministério do Trabalho, para saber o que estava acontecendo, entender o que era aquilo, como que a gente ia fazer essa avaliação, essa mensuração. Daí o governo fez o seguinte, adiou a multa para que entre em vigor a partir então, agora de maio ele adiou só a multa. Só a multa. Na verdade, então tá valendo. Vocês contam aqui pra gente, não sei se vocês tiveram experiência, muitas empresas a gente fez, que uma das prerrogativas hoje, eu faço avaliação psicossocial, mapeamento de risco, as ações derivadas disso, o acompanhamento, né? E todo ano tem que fazer. Muitas empresas já fizeram, mas algumas adiaram. Conta pra gente se a tua empresa fez, se foi fiscalizada, porque provavelmente não. Eu não fiquei sabendo de nenhuma fiscalização. O governo já podia fiscalizar, orientar, mas ainda não podia multar. Ok. A partir agora de maio de 26, já vai ter a fiscalização punitiva. Se a documentação não estiver em ordem, tua empresa pode ser autuada. A multa depende de vários fatores aí, de número de funcionários, do grau de risco, das consequências. Que é o tal do FAP, né? Que é medido pelo FAP, seria isso? Na verdade, o RAT vai determinar o FAP, que daí é o fator previdenciário. Que se tiver um índice alto, a empresa pode ter... aumenta o imposto. Ou se tiver uma saúde ocupacional legal, ele tem... Olha aí que bacana. Ele tem desconto, diminui um incentivo para a organização. É um incentivo. Legal. Exatamente. Então falou... vai ser, só complementando, Ricardo, não é só multa, não é só prejuízo financeiro. A empresa pode ser até fechada. Então por isso está todo mundo de cabelo em pé. Entendi. Porque o governo deu essa lambuja da empresa se atualizar, até de já fazer esse levantamento. Um ano. O que aconteceu? Eu percebi que caiu muito a demanda. Não se em mais. março, abril, né? Fevereiro, março, abril, estava todo mundo de cabelo em pé. Quando veio a prorrogação, né? A prorrogação da multa, todo mundo relaxou. Agora que já está todo mundo de novo de cabelo em pé, né? Como bom brasileiro. Por isso que é importante a gente trazer esse tipo de informação, para orientar, né? O doutor falou assim, agora o Ministério vai vir para cima, fiscalizando os documentos. Quais são os documentos? Tem alguma lista assim que a gente precisa... Então, quem faz... tem o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. Dentro desse Programa de Gerenciamento de Risco tem o PGR. Ok. Né? Programa de Gerenciamento de Risco, que é um documento que vai lançar todas as normativas, que na verdade não é uma lei, a INR é uma norma regulamentadora. Tá certo? Que dentro da NR1 vai ter que ser lançado nesse documento, que tem uma forma, uma maneira certa de fazer. Tem empresas que têm um departamento interno de medicina e segurança do trabalho. Que legal. Mas as empresas pequenas, a partir de que número de funcionários? Né? Um funcionário. É diferente como vai lançar. E a maioria das empresas, então, principalmente as menores, tem empresas terceirizadas que fazem esse trabalho de medicina e segurança ocupacional. É o Departamento de Segurança do Trabalho que lança esse documento, esses dados dentro desse documento oficial, esse que é passível de fiscalização. Perfeito. Então, a avaliação psicossocial não é aquela avaliação psicossocial que a gente estava conversando que vai medir individualmente o risco psicossocial da pessoa, de adoecimento mental. Não é o individual. O indivíduo, o Ricardo, por exemplo, eu não vou fazer uma entrevista individual com o Ricardo para ver o que ele tem individualmente. A gente pode até fazer na avaliação, eu faço com a liderança, normalmente eu faço. Aplico instrumentos individuais, mas o Ricardo, no caso, vai entrar como membro da organização, como um número, um CNPJ, não um CPF. Perfeito. Tá claro isso? Muito claro. Vai avaliar o risco psicossocial do indivíduo dentro da organização. Quais os fatores que
vão adoecer o indivíduo dentro da organização. É claro, né, que você me perguntou, já vou antecipando, né, Ricardo? Qual que é? A questão, como que eu diferencio o que vem da casa, o que é o ambiente familiar, o ambiente externo, o constitucional do indivíduo? É porque essa preocupação de todo empresário, né? Quando ele contrata, ele fala assim, eu estou falando agora como empresário também, fala, poxa, eu estou levando esse cara para dentro da minha empresa. Será que esse cara já não está chegando aqui doente? Como que eu vou separar o CPF do meu CNPJ? Teoricamente, o admissional é para isso, para ver se ele tem problemas físicos, mentais, são incapacitantes. Tanto é, só esclarecendo que tem dentro da NR17 tem essa avaliação psicossocial. Exato. Para trabalhos em confinamento, em altura, que daí vai avaliar o indivíduo, que você não pode colocar um cara que tem claustrofobia dentro do ambiente confinado. Ele não está apto psicologicamente. Isso avalia, mas não é a prerrogativa da NR1. Não, é 17, né? Essa é 17. Tá. Então, tem muito. Teoricamente, no admissional, você estaria avaliando essa. Então, se o cara está saudável, ele adoeceu, é dentro da empresa. Só que não é bem assim. Ele entrou dentro da empresa, mas, por exemplo, ele tinha um casamento feliz, ele não tinha dívida, ele não tinha um quadro de depressão. O que levou? A gente vai mensurar se potencialmente aquele ambiente, aquele setor, aquele trabalho dentro da empresa está gerando risco. Risco não significa que é a doença de fato, né? Mas pode ser. Mas pode ocasionar, daí isso que a gente vai mensurar. Né, se ele tem risco de adoecer, de desenvolver transtornos mentais. Sim. Perfeito. A gente vê muito... São vários fatores, que tá a questão da relação com o trabalho, das lideranças. Sim. Eu queria fazer essa pergunta para o doutor mesmo. Qual que é o papel da liderança diante, então, dessa atualização? Ela tem que ser uma liderança que vai punir, que vai instruir. Qual é o papel do meu gerente de RH, do meu gerente financeiro, com a equipe dele? Qual que seria o papel? Então, líder é líder, independente da norma que a gente está falando, independente do contexto. Daí a gente vai entrar em outro assunto que são modelos de lideranças. Né? Eu acredito um líder que dá autonomia. Né? A gente que é pai, a gente não é líder? Sim. Adianta você só punir teu filho? Não. Ele tem que ter limite. Não, a regra tem que ter, mas você tem que incentivar o quê? A autonomia, o desenvolvimento, que seja feito de forma saudável, tanto do ponto de vista físico como, e principalmente, psicológico. É a mesma coisa, dentro de uma corporação, o líder tem que estar atento, vamos focar na questão da saúde mental. Ele tem que saber o que é saúde mental, o que pode levar ao adoecimento, qual que é o papel dele na informação dos colaboradores, que ações ele pode fazer, independente de ser norma ou não. Aí que entra um aspecto interessante, Ricardo, a gente já percebeu ao longo desse ano, já imaginava, conhecendo o empresário, que aliás você está de parabéns, que é um ato de heroísmo empreender no Brasil. Muito, né, rapaz? Difícil, cara. Com tanta coisa. Né? Mas tem um lado que é responsabilidade do empreendedor também, né? Cuidar da saúde mental do seu colaborador. Exato. Então a gente tem que informar, o papel do líder é esse, é saber o que leva ao adoecimento e como ele pode prevenir em termos de ambiente. O que ele pode fazer para gerar um ambiente saudável? É muito complicado, né? A gente tem uma geração agora que é aquela geração chamada de mimimi, né? Não me toque, essa geração que tal. E a gente tá bem no meio ali, né? O RH ele tem que saber lidar com as várias gerações que pode ter dentro de uma organização. Você tem aquela outra geração que, década de 80, que não era pela instrução, não era o coaching, né? O cara que ensinava, era o she-coach mesmo, o cara que batia. O cara batia ali, né? E aí isso veio, com o passar dos anos agora, meio que punindo a empresa por esse tipo e esse modelo de liderança, né? Questão do assédio, né? Questão do sexual, assédio moral, né? É aqui que eu queria chegar. Esse é um dos fatores. Exato, é aí que eu queria chegar. A NR1 ela vem então para proteger o colaborador desse tipo de assédio moral, assédio até mesmo pelo trabalho mais ali forçado, que o chefe muito rígido acaba cobrando. Ela tem esse cunho também? Qual que é o cunho da NR1 então?
A origem da norma e a necessidade urgente e premente dela é exatamente essa. É proteger a saúde do colaborador. Né? Como vinham algumas leis nesse sentido, de canais de denúncia, de compliance, de assédio moral, né? De violência contra a mulher. Né? A sociedade está olhando para isso. E a lei vem como o quê? Como emergente do desejo da sociedade. Então, o colaborador, o empresário, até o gestor de RH questiona muito. Mas é mais uma lei que não vai pegar, mais uma coisa para a gente fazer. Gente, ela tem sentido e vem em boa hora. Exatamente isso que você falou, Ricardo. É proteger a nossa integridade, a nossa saúde mental. Então tem que ter esse controle e essa eventual fiscalização. Né? A NR1, portanto, ela trabalha o conceito de ergonomia, é isso, né? Ela trabalhava com o conceito de é do risco psicossocial, mas como um fator, às vezes, ergonômico. Era mais subliminar, era mais de clima. Agora não. Agora está bem definido e foi elevado ao patamar de o risco psicossocial, a fator de risco mesmo, e ele é quantificado. Ele tem um leque amplo, não é bem definido o que não é, mas é isso. Por exemplo, as relações de trabalho entre as relações laterais, horizontais e verticais. Né? Porque, teoricamente, uma pessoa que está numa hierarquia superior, um chefe, tem mais poder, tem mais controle e tem mais exercendo de acordo, e a forma como ele vai exercer esse poder pode gerar uma opressão. É um termo complicado de falar, mas vai oprimir o quê? A mente do colaborador e vai gerar um adoecimento. Então, você mensurar o fator de risco psicossocial, quais são os riscos que geram essa pressão sobre o aparelho psíquico? O que faz com que essa relação do homem-trabalho seja bloqueada e gere sofrimento mental? O lado mais fraco é a mente do colaborador. Então, a norma vem para o quê? Para mensurar. Então, quem vai fazer? Na prática, o que vai acontecer, gente? Você vai aplicar ferramentas para mensurar quais são os riscos, quais são as áreas que geram mais risco. E o que você vai fazer a partir disso? Que tem lá o mapeamento. Né? Se está verdinho, se está laranja, se está amarelo, se está vermelhão, já está crítico. E a partir disso, identificando os tipos de risco, você vai preconizar as ações, vai mensurar e vai ver o que eu tenho que fazer nesse sentido para mitigar esses riscos, para melhorar o clima. É diferente só lembra das pesquisas de clima? Não, ali vai estar especificado dentro do relatório algum tipo de ação, que é passivo de fiscalização, mensuração, fiscalização, ação. Então a empresa vai ter o ano inteiro para fazer essas ações, para colocar programas em prática. Por exemplo, canais de denúncia, se tem casos de assédio, palestras e ações informativas sobre burnout, sobre estresse, sobre ansiedade, sobre depressão, de acordo com o que apareceu ali. Treinamentos que aparecem em quase toda empresa. Comunicação. Às vezes a liderança, como a gente falou, o papel do líder é importante, mas ele sabe comunicar. Ele sabe fomentar um espaço de reflexão, de comunicação assertiva, ou é velado, como você leu ali. Às vezes, teoricamente, pode na missão que está no papel, na parede da empresa. Mas, efetivamente, a pessoa pode se manifestar como indivíduo? Às vezes não. Às vezes não. Então, como você comunica isso? Como você fala? Como você expressa? É importante. Então, vai estar mensurando, de repente, um treinamento de comunicação com as lideranças. Tem um amigo meu que está assistindo o nosso podcast aqui, eu tenho certeza, e ele vai lembrar dessa afirmação aqui que ele contou para mim. Ele falou assim: Ricardo, a sociedade está doente. É fato. Todos nós sabemos que a sociedade, pandemia para cá, só escancarou a doença mental, né, de toda a sociedade. Ele acredita que a alteração da NR1 veio para poder tirar essa culpa do governo, culpa e responsabilidade do governo, e passar essa responsabilidade de cuidado para a empresa, segundo a visão dele. Faz sentido, doutor? É assim mesmo ou não? Não, né? Não. Ele que me desculpe, né? Mas eu vou educadamente discordar e argumentar. Cada qual tem sua responsabilidade. O governo, se cumpre ou não, é outra história. É outra história, fato.
mas é responsabilidade se o INSS está quebrado, né, é outra história. Ainda tem nessa que é a salvação de muita gente. A gente viu isso na pandemia, os países que não tinham, países, se é possível, menos desenvolvidos que a gente, penaram muito por conta de um sistema público de saúde. Está superlotado, tem seus defeitos, mas ainda é a salvação. Não, certa medida, só um parênteses aqui, não fugindo do nosso tema, mas eu li há pouco tempo atrás que o SUS, ele é uma referência mundial, né, de atendimento. Sim. Eu não sabia disso. E tem excelentes profissionais, inclusive nessa área da psiquiatria, da psicologia. É que infelizmente, né, toda a área tem aquele cara que é péssimo profissional, é o corrupto, que acaba estragando tudo, né? E político também. Então a gente não pode generalizar. Fala que o governo não assume, né? Tem leis maravilhosas. Essa, acho que, de novo, a intenção, não é lei, né? Na verdade, na norma. A intenção é excelente e é necessária, né? Lembra da lei ano passado? Era a lei mesmo de proibir celulares na escola. Sim, também sim, eu vi toda a lei. Inclusive, quem quiser, eu fiz no meu canal do YouTube, tem um vídeo que fala sobre isso. Que bacana. Mas é muito necessário também. E tem um sentido. Então, cada macaco no seu galho, que nem a gente diz, o governo tem a responsabilidade? Tem. Faz muita coisa? Faz. É falho? É muito falho. Assim como a empresa. Exato. E assim como cada qual, não é mesmo, Ricardo? Tem seu papel. O maior papel de cuidar da saúde, quem que é? É seu. A saúde é tua. É tua, não é da Se empresa, ela lhe né? fala, não é da empresa, não é do governo, a saúde é tua. Então a gente puxa para a responsabilidade individual. Só que outra coisa em termos de ideologia, em termos de conceito, que a NR1 vem mudar, pegando até o gancho da colocação do teu amigo, a gente parou de vilanizar o indivíduo. Porque antigamente o que tinha? Até em programas de qualidade de vida, era muito coisas focadas por individual, que são necessárias, de ginástica laboral, de ergonomia, de programas voltados para o indivíduo, de bem-estar do indivíduo. Então você está falando que a culpa é dele. Não é? Não, ele vem tirar o protagonismo do indivíduo nesse sentido, que ele está dentro da empresa, ele é o culpado. Não. De responsabilizar, e com razão, a empresa, porque você é obrigado a trabalhar, não é? A maioria do brasileiro trabalha o quê? Por vontade, por prazer, por hobby, por necessidade. Difícil achar uma pessoa, eu posso falar que eu trabalho, meu trabalho é voluntário, independente do honorário que eu recebo, porque eu opto fazer isso. Eu amo o meu trabalho, eu escolho fazer isso todo dia. Seja na empresa, fazendo uma palestra, uma ação preventiva, um programa, aplicação da avaliação psicossocial, um programa de saúde mental, eu escolho. Mas quem tem essa prerrogativa hoje? Então, se o brasileiro é obrigado a trabalhar, ele está dentro de uma estrutura corporativa, a estrutura é responsável. A estrutura pode favorecer a saúde física e mental do colaborador, ou pode ser um ambiente que vai gerar o adoecimento. É nesse sentido que entra NR1, de cuidar, de gerar parâmetros para ver se esse ambiente está gerando risco ou tem fatores protetivos. O risco de adoecimento mental. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da sua área de consultoria agora. Na implantação da NR1. O que você tem visto por aí, doutor, nas empresas aí? O pessoal está estressado, o pessoal está com depressão, ansiedade. Pergunta é, se implantando, encontrado isso dentro de um departamento, qual é a sua recomendação como consultor? Para quem que você recomenda? É para o RH, é para o dono da empresa? E o que recomenda para consertar isso? Vamos lá, é uma pergunta complexa. Quantas horas a gente tem? Primeiro situando, né, para quem não me conhece, eu há mais de 30 anos eu sou psicólogo clínico, né, tenho especialidade de psicanálise, né, então eu atendo o ser humano na sua individualidade, na sua intimidade. E também tem uma outra frente também simultânea, mais de 30 anos, que é psicólogo organizacional. Não estou dentro do RH. Sim. Eu estou usando as ferramentas que eu sou um estudioso do comportamento humano. Então é a psicologia e a psicanálise prática, baseada na experiência clínica e nos estudos,
associada ao estudo das organizações. Então, aplicando o tipo de psicologia aplicada dentro das empresas. Das empresas públicas, privadas, independente do número de colaboradores, independente da função, gente a gente. Não é? Então, o que a gente faz dentro das empresas, Ricardo? Há mais de 30 anos, a KNR é uma coisa relativamente nova. Então, palestras preventivas em ações, em programas de qualidade de vida, palestras de CIPAT, Semana da Saúde, Outubro Rosa, Novembro Azul, tem vários, Setembro Amarelo, de temas específicos que estão dentro do escopo de saúde mental. Tá certo? Programas de gerenciamento de estresse, programas de prevenção de drogas, programas agora de aplicação da NR1. Tá certo? Então a gama, programas, tem empresas que a gente está implantando trilha de saúde financeira. Olha então, que dos legal. fatores Fala um pouquinho mais a gente já vai, isso. depois a gente fala, só para responder a pergunta. Então, para quem que eu recomendo? Para quem é o responsável, o empresário ou o RH, como você falou, o RH está no meio da trincheira, entre a exigência da norma, a exigência do empresário, a necessidade do empresário e a necessidade do colaborador. Não é mesmo? Então, qual que é essa necessidade, Ricardo? A gente vai orientar a fazer uma boa avaliação para mensurar, e daí, não só, são 3 etapas esse processo. De avaliação psicossocial dentro da NR1. Primeiro é você fazer a avaliação. Então você vai fazer, normalmente eu faço o quê? Um diagnóstico com a empresa para ver qual que é o tipo da empresa, que ferramentas a gente vai usar, com quem que a gente vai conversar, como que a gente vai avaliar esse risco, como a empresa está estruturada, o que a gente vai mensurar ali dentro dessas prerrogativas dos fatores de risco do Ministério do Trabalho, o que a gente vai mensurar ali dentro, como vai mensurar. Perfeito. Vai aplicar que tipo de questionário, vai ser online, vai ser presencial, né? Vai ter conversas, normalmente eu converso muito com a liderança, eu faço uma análise quantitativa, que são ferramentas, instrumentos aplicados e mensuráveis, e análise qualitativa, que é o que não cabe num questionário. Que daí você vai conseguir mensurar o que você falou, de quando que esse fator é da empresa ou quando esse fator vem de um fator individual. A pessoa está com problema no casamento ou já tem uma tendência a ter uma depressão, né? Então, isso que a gente vai avaliar. Avaliado, vai lançar no PGR, né, na primeira parte da avaliação e mensuração dos riscos, vai colocar no documento. E vão ter as ações que têm que ser feitas. E daí uma segunda etapa do processo é a assessoria para acompanhar esse calendário e orientar quando que a empresa e como ela vai fazer essas ações, quem ela vai contratar. Não precisa necessariamente ser o mesmo profissional. Eu faço todas as etapas, mas não precisa ser necessariamente a pessoa que fez a primeira vai fazer a segunda. Mas é importante que você tenha uma consultoria especializada para orientar em relação a esse calendário, como você vai fazer, como você vai aplicar, o acompanhamento das ações e daí efetivamente as ações, que é uma terceira etapa. Um grupo, uma roda de conversa sobre comunicação não violenta, palestras sobre saúde mental, sobre burnout, e assim vai. Como vai criar um canal de denúncia, como efetivamente essas ações vão ser feitas e quem vai fazer essas ações. Então tá claro? São claro. 3 etapas. 3 etapas, perfeito. Bom, doutor, o doutor falou um pouquinho sobre o dinheiro. A gente sabe que mais do que a metade da população brasileira está endividada hoje, né? Isso reflete dentro do trabalho. Aliás, o doutor é autor de um clássico também, de um livro, né? Meu Dinheiro no Divã, seria isso, né? É um livro que já tem uns 10, 12 anos, chama O Dinheiro no Divã. A psicologia da saúde financeira. Que a gente percebeu que o dinheiro não tem a ver só com o fator material, obviamente. É o aspecto subjetivo e simbólico do dinheiro. Como você lida e o valor que você tem das crenças inconscientes a respeito do dinheiro. É isso que afeta a maneira como a gente lida com ele. A gente percebeu que questões de dívidas, questões de falta de prosperidade geram muitos problemas de saúde mental. Perfeito. Meu pai dizia que não é pecado você ter dinheiro. Pecado é onde você guarda o dinheiro. Se o dinheiro estiver guardado no coração, tá um grande erro. Legal. Ele falava que o dinheiro tem que estar guardado no bolso, né? Ou no banco, no caso, né? Mas é justamente isso. Ou as pessoas estão guardando dinheiro no coração, e isso traz mal para a mente, porque o cara fica
ansioso, né? Tem que ter obcecado. Isso gera uma ansiedade natural. Não é só quem não tem dinheiro que tem problema. Exato. Quem não tem acha que a solução de tudo é ter muito dinheiro. Não. E tem pessoas que têm muito dinheiro e colocam o peso e o valor do dinheiro no lugar errado. Exato. No coração como seu rei, você tem que ser o senhor do dinheiro e não o contrário. Exato, e não ao contrário. A questão é essa. Fato é que mais que a metade da população brasileira está endividada. Na verdade, estatística recente eu sei, porque eu tenho trabalhado em empresas, programas de, como eu falei, trilha de saúde financeira, programas de saúde mental, para ensinar a pessoa a lidar com o dinheiro, a dar o devido valor com o dinheiro, a entender aonde que ele pode gerar problemas de saúde mental. Eu tenho estatísticas recentes. 82% da população brasileira está endividada. E desses, mais de 70% já não conseguem pagar as dívidas. Então é uma coisa muito séria. A gente pode entrar até a questão das bets. Né? Exato. Eu tenho visto empresas que têm funcionários, Ricardo, que pede demissão para pegar o dinheiro do fundo de garantia, o dinheiro da rescisão contratual, para jogar em bet. E depois de 2 meses ele volta. Claro, já viu gente ficar rica com bet. É ilusão. Por que chama jogo de azar? Vamos lá, vamos pensar. O nome já fala, né? O nome já diz tudo. Então, identificar que às vezes é um problema estrutural da pessoa, às vezes é um problema de compulsão. Como tem uma compulsão alimentar, tem uma compulsão por drogas, tem compulsão por jogo, é vício. A gente trata como vício. No HC hoje tem um ambulatório dentro do ambulatório de vida que trata compulsão por jogo, compulsão por internet. Interessante. Né? Que é outro assunto interessante que gera muito transtorno mental. Então, onde entra isso dentro da NR1, Ricardo, a questão de endividamento? Eu sei que eu estudo isso há muito tempo. Legal. Como o dinheiro impacta psicologicamente. Sim. Não é? O trabalho, as relações. Já viu? A minha avó diria, quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Não é? Por mais que a gente seja romântico, não tem amor que se sustente debaixo da ponte. A gente não pode ser hipócrita, o dinheiro é importante. E o trabalho fornece um meio de vida pra gente. Exato. Um meio de subsistência. Mas ele tem que ser fonte de renda, mas não fonte de vida. Exato. Não pode colocar isso no coração, como teu pai bem falava. Né? Exato. Ele tem que estar no lugar, no valor do material. E isso você pega também dentro da sua consultoria, os problemas de endividamento financeiro. Porque a gente faz, como eu falei, pega por quê? Porque, inclusive, pode colocar num fator de mensuração, embora não seja um fator coletivo, mas que atrapalha, interfere indiretamente em que, Ricardo? A pessoa está endividada, ela vai ter uma menor produtividade, ela vai dormir, hoje é comprovado, a pessoa dorme 30% a menos, preocupada com dívida, né? Estressada, é um fator de estresse, essa questão do endividamento. A pessoa estressada, ela vai produzir mais ou menos, ela corre mais, responde para mim, você que está nos assistindo, ela corre mais ou menos risco de acidente de trabalho. Ela vai ter uma produtividade maior ou menor, vai ter mais ou menos retrabalho, percebeu? Ela vai ter mais ou menos concentração. Com certeza. Às vezes a gente fica agressiva, briga com os outros, né? Eu tava vindo pra cá. Rotatividade, são vários fatores, diretos e indiretos. Vindo pra cá, eu vim de Uber, né, pro estúdio, e o cara falou exatamente isso pra mim, cara. Isso que o doutor tá falando. Eu vi que ele tava com uma cara de cansado e tal. Eu falei, tá bom trabalhar com Uber? Ele falou assim, cara, sempre é bom, sempre vai suprir a necessidade. Eu tô trabalhando das 5 da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã. Falei, cara, como assim, meu? Você tá ultrapassando 12 horas, né? Tá indo pra 16, quase 20 horas de jornada de trabalho. E ele falou assim, mas é a dívida, eu tenho que pagar. O carro dele era alugado. Então ele tinha que pagar na primeira semana o aluguel do carro, na segunda semana era o combustível, ele fez uma conta rápida ali. A terceira Uber. A terceira, a própria Uber. A quarta seria o lucro dele. Falei, cara, eu parei pra pensar, falei, mas e a tua vida, cara? Você é casado? Tem uma filha e tal, sou casado. Então. Falei, então você não tem família, você não vive, né? De novo, né? Voltamos ao tema do endividamento. Ele tá nessa rotina frenética, maluca, por causa do endividamento. Então, assim, afeta as empresas também? Afeta. É isso que eu tô falando. Direto ou indiretamente. Porque esse cara pode sofrer um acidente, ele pode causar um acidente. Isso. Né? Exatamente.
Ele não vai ter produtividade se não tiver acidente. E ele está sofrendo. Só uma observação, já que eu citei o nome Uber aqui, né? A Uber, ele falou para mim que ela corta a partir da 8ª hora, 9ª hora, fecha o aplicativo. Mas ele tem um segundo 99. Ele vai para o segundo aplicativo e assim ele vai tocando até dar 1h da manhã, mais ou menos. Ele falou que teve um dia que ele parou no posto de gasolina, 1h30, 2h da manhã, dormiu, 5 horas ele voltou de novo. Falei, você nem foi para casa? Ele falou, não fui, fiquei virado. Olha como a qualidade não é uma qualidade, né? Não tem qualidade de vida. Você até como especialista em RH, Ricardo, sabe, as empresas hoje têm ferramentas para bloquear, tem muita gente trabalhando em home office para bloquear o equipamento dela, para tentar monitorar. Tem esses fatores, porque isso tudo, obviamente, afeta a saúde física e mental. Mas a empresa não tem a ferramenta ainda para bloquear a aposta, para bloquear né, o endividamento. É conscientização. Por isso que tem algumas empresas, Ricardo, que a gente está fazendo, não é só uma palestra. E tem aí, ações entra o doutor, né? Aí que a gente entra. Por isso que eu sou um privilegiado, Ricardo, que esses anos de experiência de estudo me dá ferramentas para você aplicar dentro das empresas, de fazer um diagnóstico apurado, que é a escuta clínica psicanalítica, que isso a gente tem muito apurado, não é só através de instrumentos formais que a gente vai aplicar lá, que são necessários. Sim. Se o governo exige que você documente, a gente vai documentar. Mas de fazer, né, uma leitura muito clínica, literalmente dentro da empresa, e crítica, para identificar. E às vezes o RH traz para a gente. Puxa, aqui a gente já está com um problema da questão de endividamento, do consignado, que o funcionário vem depois chorar aqui no RH, ou até bravo, pô, por que você descontou meu salário? Mas você não autorizou. De repente a pessoa nem recebe mais salário, porque se comprometeu com dívida. É uma coisa muito séria. Então, quando a gente vai, eu tenho feito isso nas empresas, depois, se fez sentido para você, me contata, a gente bate um papo vai deixar aqui, que a gente está aqui para te ajudar. E para ajudar é nossa missão, e a gente está junto. Para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Que qualquer ação que a gente vai implementar, Ricardo, eu não vou como um estranho, não vou querer ditar a regra. Quem sou eu? Eu vou como parceiro, para entender a realidade e somar força com o RH, com a medicina do trabalho, com a engenharia. Vai ser mais uma ação. Até a gente vai entender o que a empresa tem feito nesse sentido. Perfeito. Que de repente, Ricardo, dentro da avaliação psicossocial, saiu ações que a empresa já está fazendo. Dentro de um programa de saúde, dentro da CIPAT. Então, por isso, como orientação profissional importante, que você vai já aproveitar as ações obrigatórias, né? Uma CIPAT, por exemplo, para colocar uma palestra de saúde mental que saiu lá que é necessária, como ação para mitigar risco, tá certo? Então, a gente vai avaliar, eu tenho implementado em algumas empresas esse programa que eu chamo de trilha financeira. Legal, muito que a gente bacana. não vai só fazer uma palestra, que às vezes é legal conscientizar, mas é um programa estruturado, muitas vezes de 1 ano, 1 ano e meio, a fase inicial, que vai não só vai conversar com as lideranças, vai perceber quais são as principais queixas, como que está o endividamento interno do colaborador, qual o nível de consciência que ele tem a respeito do dinheiro, e daí faz uma trilha, normalmente tem palestras presenciais, tem reuniões ali focais, mas é uma trilha IAD. Que legal. Que a gente vai acompanhando o resultado. Tem várias etapas, são 7 etapas. A gente vai acompanhando o colaborador nessa trilha. Vai conscientizar ele a respeito do dinheiro. Vai mostrar que tem um fator subjetivo que afeta a maneira como ele lida o dinheiro, afeta o casamento dele, afeta a educação dos filhos. E isso é legal. Agora eu tenho que concordar com aquele meu amigo que falou assim, olha, o Estado está tirando a responsabilidade dele. De fato, nesse ponto, o Estado tira, porque se nós tivéssemos, convenhamos, né, um ensino desde lá de trás, lá nas nossas, na primeira, base. Segunda, terceira série ali, o ensino fundamental, ensinando a lidar com dinheiro, cara, seria muito bom. Eu fui aprender depois de adulto. A gente não tem. Né? E quebrando a cara. Esses conceitos, Sim, se endividando, pagando, né? Depois você fala, esse erro eu não cometo mais. Lá na frente você vai cometer. Então, muito legal isso, esse bacana. A gente pode gravar... até dessa trilha, a gente pode falar especificamente sobre até nessa trilha, a gente identifica lá no trecho e tem empresas que querem estender o programa para os familiares. Olha que legal. De repente, fazer um programa de educação para as crianças. Claro, pô. É fundamental isso. Em todos os dias a gente não tem isso, Ricardo. A faculdade não ensina. O psicólogo, o médico, o dentista. A gente está na área de saúde... tem que ajudar os outros, tem que cuidar, não pode falar em dinheiro.
É um preconceito, é um paradigma que incutiram. Poxa. Eu acabei de lançar um curso para psicólogos, para encher o consultório de paciente particular, de ter uma clínica sustentável, que muitos passam fome e só atendem convênio. E um dos pontos é esse, a ensinar a administrar, ensinar a lidar com dinheiro, ensinar a cobrar, que o dinheiro vai para além da planilha. É uma questão de desejo. O desejo não cabe na família, na planilha. O desejo é questão de... Isso que a gente coloca numa trilha dessa. Os 3Ds, né? Eu tenho uma teoria. Ao longo desse tempo de estudo, de aplicação prática de programas de saúde financeira, eu desenvolvi uma teoria que chama Teoria dos 3Ds, que é desejo, desorganização e dívida. Olha só. Isso que acaba com a tua saúde financeira e a tua saúde mental. Que legal. Então, você se organizar, que tem a questão de fazer planilha, claro, de você ter o controle sobre ganho e saída, tem a parte formal, né? Tem a parte por que você gera dívida e tem a parte do desejo. Sim. Por que você comprou o celular? Minha amiga comprou, por que eu não vou comprar também? Porque ela pode, você não pode. Não pode. Como você lida com isso? Com a frustração, com a inveja, com os teus sonhos, não é? Com os seus limites. Perfeito. É disso. E é isso que a gente coloca dentro da empresa, do fator individual do colaborador, perceber como isso impacta a empresa. E ensinar o colaborador a lidar com isso de forma concreta, de forma objetiva, de perceber esse viés emocional. Qual que é o benefício que o empresário, com o RH, tem de fazer um programa desse? Como a gente estava dizendo, isso impacta direta ou indiretamente. Se ele está com uma saúde financeira ruim e está adoecendo, a empresa adoece também. Perfeito. Doutor, estamos caminhando para o final aqui, mas eu não posso terminar essa entrevista, esse bate-papo aqui, sem esse tema, que é um dos temas que está dentro da NR1. Pois não. E todo mundo fica bombardeando a gente. Fala sobre isso e tal. Síndrome de burnout. O que é isso? E qual é a parte da culpa da empresa? E se tem, né? Culpa também do trabalhador. O que é o burnout? O burnout, o que é burn? Queima. Né? Literalmente é queima total. Né? A pessoa está em estado de combustão já, de exaustão emocional. Né? É o estresse, o burnout a gente traduz como estresse ocupacional. Qual que é a diferença do estresse comum, de um quadro de, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, um quadro de estresse para o burnout? O burnout, aí sim, eu não gosto de falar não vou falar de culpa, não vou apontar o dedo, mas as causas do adoecimento estão dentro do ambiente corporativo. Então, quando a gente fala em burnout, a gente está se referindo... 100% corporação. 100% corporação. Né? É claro que um indivíduo que tem mais tendência, por exemplo, uma pessoa que já dorme pouco, se ela tiver um trabalho que ela dorme menos, vai afetar. Se é uma pessoa mais mimimi, se ela for pressionada, que é diferente, né? Falando nisso, a gente fala de culpa. O meu chefe está me cobrando. Rapaz, mas não é função dele te cobrar. A empresa não tem, você não tem que apresentar isso. A empresa não... Você não foi contratado para isso, Você foi contratado para isso. É diferente do chefe te assediar, dele exigir uma coisa que você não foi contratado, dele te pressionar de forma inadequada, dele ter uma comunicação violenta, dele ser agressivo. É bem diferente. Né? Dele te tratar diferente dos outros colaboradores, né? Dele te discriminar. Isso é assédio. Agora, a cobrança não é assédio. Então, o burnout é o fator de adoecimento ligado a fatores organizacionais. Por isso, a mensuração dentro da NR1 dos fatores psicossociais de risco. Então, o que dentro da empresa leva, por exemplo, a um burnout? A pessoa tem um burnout, não sei se o pessoal conhece, o bore-out, que é tão nocivo como o burnout. O bore-out não é quando a pessoa ela já está estressada, ela está com sintomas fisiológicos avançados, psicossomáticos avançados. Né? O bore-out é quando ela está desmotivada, quando ela está apática, quando ela perdeu o sentido no trabalho e o sentido na vida. Caramba. Vem de boring. Perfeito. Olha que interessante. Legal, não conhecia essa diferença não. Então também, a gente avalia isso, também é prejudicial. E são fatores ligados ao trabalho que geram esse tipo de pressão sobre o aparelho mental e esse tipo de adoecimento. Que legal, bacana. É isso aí, a NR1 veio para ficar mesmo, essa alteração dela, né? E tem que ficar. E tem que ficar mesmo. E tem que ser
cobrado. Cada um, se a cobrança é outra história. Não vamos culpar se o governo, como falou teu amigo, está transferindo. Mas a empresa, obviamente, tem sua responsabilidade. Tem, sim. Então eu separaria para a gente finalizar, Ricardo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente não pode responsabilizar só o indivíduo, mas ao mesmo tempo a gente não pode só responsabilizar a empresa. Porque tem empresas que fazem de tudo e o colaborador não reconhece, ou o colaborador não. Se você não fizer a tua parte, não adianta. Exato. Então eu puxo para isso. Você é o principal responsável pela tua saúde. E obviamente você tem que cobrar a sociedade, você tem que cobrar a empresa e tem que cobrar o governo. E tem empresas que vão fazer, Ricardo, isso eu já percebi, só pela prerrogativa de lei, que aliás, que deve ser a maioria, principalmente as pequenas, vai fazer para estar de acordo com a norma. E tem empresas que vão além disso. É esse o meu apelo. E é esse até de forma até utópica, como um sonhador que eu sou, um defensor da saúde mental, um defensor das pessoas, eu espero que a gente extrapole a questão da lei aí. Que a gente aproveite o momento e realmente promova a saúde mental, que esse é o conceito da lei, de melhorar a saúde do colaborador, cuidando da saúde mental. Exato. Então se faça, e infelizmente assim, com alegria no coração, e eu tenho a oportunidade de trabalhar com empresas que só pensam, eu não quero, deixa para outro fazer, porque o meu tempo é muito precioso, e eu realmente amo o que eu faço. Eu quero ir num lugar que eu possa ter chance, Ricardo, e cara amigo que está me ouvindo, se você me chamar é para gerar mudança, é para impactar. Esteja chance de fazer essa diferença. Então aproveitar a lei para realmente mudar, quebrar paradigmas, até mudar a cultura organizacional dessa empresa. E se você pensa assim, pode contar com esse fiel escudeiro, com esse aliado. E como que a gente consegue encontrar o Dr. Augusto? Qual eu estou... seus não contatos sou, obviamente, não sou onipresente, onisciente, mas não sei se no GC tem meu contato, você vai colocar depois. Você vai encontrar no meu site, que tem todas as informações. É www.augustogoldoni.com.br, ou se você jogar lá, @draugustogoldoni, você vai acessar meu Instagram, meu Facebook, LinkedIn. E com certeza você vai ver também aqui, vai estar em collab, né, que a gente fala, vai subir aqui na plataforma, tanto no YouTube ou lá no Instagram, junto com o do Dr. Augusto. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, de coração mesmo, Ricardo, foi muito bom para gente. Teu pai tem razão. E os amigos têm que estar onde? No coração. No coração. Com certeza. Com certeza, há tanto tempo está no meu coração. Obrigado, uma honra. E fico muito feliz, agradeço essa oportunidade de a gente falar de coisas que são hoje essenciais, né? Legal. É o serviço de utilidade pública. Com certeza. Você já ganhou muito ponto. Valeu. E você que nos acompanha aqui também no nosso RH na Xícara, não deixe de compartilhar este podcast, curta, indique para os seus amigos também, nosso @RH na Xícara, tanto no Instagram quanto no YouTube. Muito obrigado pela sua presença até aqui, valeu e até uma próxima.